A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Espero que todos estejam bem. Acalme teu coração, porque o Deus que você serve é um Deus de estratégia. Vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 26. Eu vou ler para os irmãos o versículo 26, o versículo 27 e o versículo 28 do capítulo 26 de Provérbios. A palavra de Deus, ela fala o seguinte para nós no dia de hoje. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda sua malignidade será revelada em público. Quem cava uma armadilha nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Aqui em Provérbios, irmão, o livro de Provérbios tem todos os ensinamentos para você ter uma boa conduta nessa terra. O livro de Provérbios tinha que ser obrigatório para todos os cristãos estudá-lo, porque aqui mostra como que nós temos que moldar o nosso caráter. O que Deus ensina através da vida de Salomão, que foi ele que escreveu o livro de Provérbios, ele mostra exatamente aquilo que nós precisamos entender e trazer para a nossa vida aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não adianta você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ou você não ler, passar a sua vida inteira indo em cultos, escutando pregações, cada pregador prega de um jeito, e você não trazer a palavra para a sua vida, no sentido de praticar a palavra, porque isso não tem validade para Deus. Deus fala, fale da palavra e viva a palavra. Quando Deus fala isso, o que ele está querendo explicar para você? Que nós temos que falar da palavra, mas nós temos que colocá-la em prática, nós temos que vivê-la. Então nós temos que trazer para nós todo o conhecimento que Deus quer que a gente absorva, para que nós possamos passar por todas as provações com a cabeça erguida, para que todo o processo de injustiça que a gente venha viver nessa terra, a gente esteja em comum acordo com Deus, em concordância com o reino, para que a gente possa lá na frente obter vitória através da força de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Então é fundamental você trazer para o seu dia a dia, para o seu interior, o seu profundo, passar isso dentro das suas atitudes, no seu dia a dia, no seu pensar, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando você lê o livro de Provérbios, aqui Salomão deixou bem específico o que você deve fazer e qual que é a consequência de quem não faz o que é certo. As consequências para quem não age de uma forma correta são catastróficas. Só que geralmente a pessoa que age de má fé, a pessoa que é ruim, ela não tem muita concepção disso. Ela acha que o jeito que ela está articulando as coisas vai fazer com que ela obtenha vitória lá na frente. Vai fazer com que ela tenha vitória em todos os processos malignos que ela vem a agir. Então toda a malignidade dela que eu li para você na palavra vai ser revelada em público. Ela pode até camuflar o ódio dela. Ela pode fingir que te ama, ela pode fingir que ela não se importa com você, que ela não está te enxergando, ela pode fingir que você é uma pessoa insignificante. Ela pode fingir, camuflar o ódio dela do jeito que ela quiser. Mas o nosso Deus, ele entende o que a pessoa está fazendo. O nosso Deus entende o sentimento que a pessoa emana. O nosso Deus sabe qual que é a motivação sentimental que ela está tendo para perseguir você. Então, quando nós caminhamos com Deus, irmãos, nós caminhamos na luz. Nós não caminhamos no escuro. Nós passamos a ter uma concepção do que está acontecendo através dos meios que Deus usa para se comunicar conosco. Então, todas as vezes que você escutar uma pregação, não se importe com a maneira que você está recebendo a palavra. Porque, irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, na época que era pregada a palavra, na época antiga, lá de Gênesis até Apocalipse, vamos pegar mais a parte de Jesus, que Jesus ali
pregou mais a palavra, né? Mostra mais. Ele teve um ministério de 3 anos, ele andava. Jesus era manso para pregar, porém firme na palavra. E a palavra dele entrava, penetrava no coração do outro. Quando penetrava para libertar, libertava, seguiam Jesus, aceitavam a palavra e mudavam de vida. Quando entrava no peito do outro que tinha um coração duro, trazia indignação. Os fariseus foram uns que se indignaram com a palavra. Mas Jesus era manso para pregar. Jesus era firme. Essas pregações que você vê hoje em dia que as pessoas gritam, isso não é o Espírito Santo. Isso daí foi um pregador que criou uma moda na década de 80, que agora eu até esqueci o nome dele, hoje ele já é um senhor de idade. Depois veio o pregador, o Marcos Feliciano, com o mesmo processo de pregar, e isso começou a crescer da década de 80 para cá. Mas na época de Jesus não se pregava desse jeito. Não tinha necessidade dessa gritaria, não tinha necessidade dessas coisas. Então, se você ficar limitando o trabalhar de Deus, a maneira como Deus fala com você, você vai perder bênçãos, você vai perder as coordenadas do seu processo, você vai perder as estratégias que Deus quer te entregar, porque nem todo mundo vai pregar desse jeito. Cada um tem um jeito de pregar, cada um quer gritar pregando, prega, mas isso não é o Espírito Santo, é a pessoa. Então, cada um tem um jeito de pregar. Isso foi lançado nas igrejas pentecostais, para você ter uma noção do que é, na década de 80. Virou moda. Da década de 80 para trás, todo mundo pregava com firmeza na palavra, mas sem fazer muitos trejeitos, sem muita gritaria, sem muito alvoroço. Então, Deus está falando com alguém aqui. Eu não estou aqui criticando, irmãos, a maneira que os outros pregam. Eu estou aqui pregando o que Deus manda pregar, porque tem gente aqui que você só está aceitando a palavra de Deus se tiver grito, se tiver uma euforia, e Deus está falando para você. Eu estou falando com você. E você tem falado para mim que eu estou em silêncio. Na verdade, Deus está usando vários meios de se comunicar com você e você não está absorvendo. Porque se não mexer com o seu emocional, você não absorve. Se você não for comovido de uma certa forma ou mexido, você não traz a palavra de Deus para você. A palavra de Deus ela é libertadora. Deus não precisa mexer com o seu emocional para falar com você. Então você tem que absorver a palavra, por quê? Porque dentro daquilo que Deus está falando, pode ser uma pessoa que prega de uma forma mais mansa, pode ser uma pessoa que seja mais firme na palavra. Ele está te entregando uma coordenada, ele está te entregando um processo ali que você tem que seguir. Ele está te dando, através daquela pregação, um direcionamento para que você venha obter a sua vitória. Então nós temos que parar com essas modinhas, porque essas coisas que são criadas, esses mitos que são criados, essas coisas que o homem cria nesse sentido, fica limitando o trabalhar de Deus. E Jesus não era assim. Jesus não pulava, Jesus não gritava, não tem relato nenhum na Bíblia de que ele agia desse jeito. Rodopiava, não tem nada disso. Pregava toda hora falando em línguas. Então, a gente precisa sempre buscar dar um espaço para o Espírito Santo, uma liberdade para o Espírito Santo, para ele chegar e ele nos direcionar, para que a gente não fique sofrendo no mesmo cenário. É Deus falando de um jeito e você não aceitando aquilo que ele está falando. Porque você quer que ele fale com você daquela maneira ali, porque daquela maneira ali, nós não temos que ficar dando ordens para Deus, irmãos. Nós temos que buscar o direcionamento do Espírito Santo. Eu não perco tempo com o Espírito Santo. Eu não perco tempo. Deus pode usar até a boca do inimigo para me dar uma coordenada. Quando você está firme no Espírito de Deus ali, você entende que é Deus falando com você. Você sabe que a pregação é para você. Você sabe como que aquela palavra vai se encaixar para você. E você não fica dependente dessas coisas. Então Deus está falando com alguém aqui, que você estava na dúvida, você estava questionando, que você está, né, você escuta tanta pregação que você não sabe quem que é de Deus e quem que não é. Busca, sabe, intensamente o seu processo íntimo com Deus. E Deus vai direcionar você para as pessoas certas, para aquilo que você precisa ouvir naquele momento. Então, dentro de uma pregação, Deus vai falar com milhares de pessoas. Você tem que pegar a sua porção ali. O que é para mim ali dentro daquela palavra? Ah, isso daqui não é para mim. Não tem que ficar questionando, ficar falando. Ah, mas o senhor está falando em casamento, eu sou solteira, então a palavra não é para você, é para quem está casado. Então, você tem que ter discernimento.
Senão fica fazendo papel de tolo. E Deus fica esperando você parar com a sua meninice, parar com a sua infantilidade, ficar centrado naquilo que ele está te falando. Porque não dá para brincar com a vida não, irmãos. A vida da gente passa muito rápido. Uma hora você tem 15 anos, daqui a pouco você tem 18, do 18 você pula para 25, dos 25 você tem 30, dos 30 quando você assusta você está com 40, do 40 você já está com 50. E assim vai. E nós não sabemos a hora que nós vamos morrer. Você teve uma data para nascer e uma hora para ser recolhido. Então, não é que nós não vamos ter alegria, não é que nós não vamos ver felicidade na vida, não é nada disso que Deus está falando, mas é no sentido de você ter uma seriedade com aquilo que vem do reino, porque as coordenadas de Deus, a voz de Deus é a sua fonte de vida. O que vai determinar a sua vitória ou a sua derrota é o direcionamento que você está tendo em Deus. E se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai se perder. Você tem que continuar no caminho reto. Então, o que vai designar a sua vida, a sua prosperidade, é aquilo que você absorve de Deus. É aquilo que você coloca em prática dentro daquilo que Deus ensina. Então, o livro de Provérbios, ele é excelente para a gente poder se orientar em tudo. Em criação de filho, relacionamento entre homem e mulher, relacionamento familiar, os negócios que você faz, o que você faz com o seu dinheiro. Provérbios tem tudo. E o interessante do livro de Provérbios é que ele vai te ensinar, ele vai mostrar para você o que você tem que fazer e, ao mesmo tempo, ele vai ensinar para você também o que acontece com as pessoas que agem de uma forma contrária. O que essas pessoas recebem quando elas agem de uma forma errônea aos olhos de Deus. Então, teve alguém que atravessou o seu caminho aí, que montou uma situação constrangedora na sua história e colocou você numa barca furada, vamos dizer assim. E ficou esperando o seu barquinho afundar. Ficou aguardando as consequências da maldade, da malignidade que lançou sobre a sua história. Porque entrou na sua vida camuflando o ódio que tinha. Uma pessoa amarga, uma pessoa mal resolvida, uma pessoa que não teve uma boa criação, que não teve freio, uma pessoa que se alargou dentro da sua história, brincou com os seus sentimentos, te trouxe feridas profundas, te trouxe danos, fez um buraco na tua barca e ficou esperando você afundar. Falou, agora eu vou ver o que vai acontecer com ele. Agora eu vou esperar para ver o que vai acontecer com ela. Agora eu vou aguardar para ver como que ela vai sair dessa situação, como que ele vai sair dessa situação. Só que o nosso Deus, ele é estratégico e ele não deixou você naufragar. Ele não deixou a sua barca afundar. Deus simplesmente colocou o dedo no furo e fez com que você curasse da sua ferida, atravessasse esse rio ou esse mar e fosse para uma outra margem. E o teu inimigo contemplando para ver se você ia cair, esperando a sua queda, observando você de longe, procurando saber de você, procurando informações a seu respeito para ver se você o que estava acontecendo na sua vida, para ver se você ia cair nas armadilhas. E Deus com a legião lá dos anjos dele, lutando com a legião de demônios, tendo uma batalha violenta no plano espiritual, para que você viesse obter vitória. Tirando de você toda energia negativa, não deixando os demônios induzirem você de forma alguma, e fazendo com que você avançasse. Fazendo com que você crescesse. Mas ficam esperando a tua queda. Fica aguardando. Buscando informações da sua vida para ver se algo que foi feito, arquitetado, está surtindo efeito sobre a sua história. E começa a lançar várias palavras e vem com as lascívias, faz com que várias pessoas comecem a descobrir quem é você, porque tem pessoas que sabem, mas está chegando informações negativas a teu respeito. E tem pessoas que não te conhecem que estão passando a conhecer você de uma forma negativa. E tem pessoas que estão tomando antipatia de você diante das más conversações que está tendo a teu respeito. Sabe aquela situação que alguém chega e fala mal de alguém para você e você nunca viu aquela pessoa e você fica com o pé atrás? É mais ou menos isso que está acontecendo.
Só que o nosso Deus, ele contempla tudo, ele escuta tudo. Ninguém consegue arquitetar nada contra o povo de Deus, contra uma serva e um servo do Senhor, e ficar tudo por isso mesmo. Então Deus manda você acalmar, porque tem pessoas aqui que você não tem nem noção do que está sendo falado a seu respeito. Você está sabendo que estão falando, que estão arquitetando, que está articulando, e Deus tem vindo já há vários dias falando sempre a mesma coisa para você. É porque o negócio está ficando grave, o negócio está ficando pesado, e Deus está te avisando, já está preparando o teu espírito para o que está por vir. Você não sabe nem o que está acontecendo, você tem uma dedução de quem seja, algumas pessoas não sabem nem quem é, mas Deus manda dizer para você, nada ficou oculto e eu não vou deixar você enganado e nem enganada diante de um cenário, porque eu sou um Deus de justiça. E tem pessoas aqui que você sabe quem é, você sabe com quem que essa pessoa está falando, quais são as pessoas que estão sendo induzidas, que está bem próximo de você, você tem esse conhecimento. Mas tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que não sabem. E tem alguns que já deduzem quem é, mais ou menos, você sabe mais ou menos quem é, mas você não tem convívio também. É uma pessoa que criou uma antipatia a seu respeito e agora está levantando falso, tentando minar o teu nome, falando coisas desagradáveis a seu respeito. Mas por que que Deus está pedindo para falar tudo isso para você? Por que que Deus está revelando essas coisas para você? Porque agora, irmãos, é o momento de você se apegar a Deus o máximo que você puder. Porque Deus, ele tem maneiras de trabalhar, ele tem maneiras de nos exaltar. E muitas vezes a maneira que Deus vai exaltar a gente é usando a justiça também dessa terra. Como ele já fez comigo inúmeras vezes, já dei vários testemunhos meus para os irmãos. De situações constrangedoras que me colocaram, pessoas que me lesionaram, e Deus usou a justiça humana para trazer honra pública para a minha vida. Então Deus manda dizer para você que existe um momento em que ele permite que o inimigo ataque. Então o inimigo vai atacando, vai atacando, vai atacando. Ele vai se aproximando, ele vai sapateando. Ele chega na porta da tua casa, você questiona com Deus, fala, Senhor, por que que o Senhor está permitindo que o inimigo venha na porta da minha casa? Por que que o Senhor está permitindo essa afronta pública? A pessoa está na porta do meu comércio. A pessoa está me fechando com o carro, provocando situações constrangedoras. Você tem questionado com Deus isso já faz tempo. Já faz um bom tempo que a pessoa está te perseguindo e tem processo na sua vida que está atrasado. Atrasado há 3 anos e meio, atrasado há 1 ano, atrasado 2 anos. E você tem questionado com Deus tudo isso. Mas, irmãos, quanto mais a pessoa abaixa, quanto mais a pessoa alarga, mais ela fica à mostra. Então, Deus deixa o inimigo lançar várias armadilhas, porque chega uma hora que essas armadilhas são usadas contra ele, que foi o que eu li para vocês na palavra. A pessoa lançou a pedra. Só que essa pedra agora está vindo de encontro à pessoa. A pessoa está levantando calúnias a seu respeito. Mas Deus agora vai te dar o direito de você se defender. Então, tem determinados momentos na nossa vida que a gente não entende, às vezes é um prazo longo, é um prazo de anos. É um prazo que você está exausto, você está exaurido. Você não aguenta mais tanta afronta. E são anos de competição, é anos de atormentação, é anos da pessoa atravessando o seu caminho, vivendo coisas que era para você viver. Usufruindo de coisas que foram coordenadas para você, atrasando o teu processo, atrasando a tua história. E a pessoa não para, a pessoa é incansável. A pessoa continua levantando falso a teu respeito. Então Deus permite muitas vezes que o inimigo ataque a gente por muitos e muitos anos. E o inimigo vai se alargando, vai atacando, atacando. Só que aquilo que você não viveu em 3 anos e meio, em 3 anos, aquilo que você não viveu em 10 anos, 15 anos de justiça, aquilo que você não viveu em 5, que seja 1, 2 anos, Deus manda dizer para você, você vai viver agora durante esses meses. A pessoa demorou anos fazendo coisas a seu respeito, gastou energia, teve que dispor de esforço, envolveu muita gente, teve que se vender muito, fez coisas absurdas no escuro.
A obscuridade da vida dessa pessoa é algo assustador. E a pessoa passou anos se alargando nessas situações. E Deus foi deixando. Porque quanto mais sobe, ou quanto mais se alarga, maior é a queda dela. Mas Deus manda dizer para você, agora em pouquíssimos meses, você vai viver uma grande virada na sua vida em termos de justiça. Antes de findar o ano, antes de acabar esses meses, Deus manda dizer para você, eu estou chegando com uma grande justiça. Aquilo que você não conseguiu fazer e que Deus não permitiu que você fizesse, porque tem irmãos aqui, irmãs, que você vai se identificar com essa palavra. Você tentou várias vezes buscar os seus direitos e Deus falou para você aguardar que não era o momento. Agora é o momento de Deus chegar e fazer em pouquíssimos meses a justiça que Deus não fez durante todos esses anos que o inimigo tem se alargado na sua história. Então, você foi atacado pelo inimigo 3 anos e meio. Você foi atacado 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei quantos anos. Só que Deus manda dizer para você, agora é o momento de você atacar o inimigo. Olha como que Deus é estratégico. Você passou muito tempo da sua vida simplesmente sendo atacado pelo inimigo, sufocado, aguardando, entristecido, depressivo, num processo extremamente cansativo, vendo usufruir daquilo que era teu, ocupar um espaço que é seu, viver situações que eram suas. Só que Deus manda dizer para você, tudo que conquistou, que era seu, que saiu até desfilando com o que era seu, falando que era presente de Deus, Deus manda dizer para você, em todos os lugares que essa pessoa passou, ela vai passar vergonha. Então ela te atacou, foi só até agora, porque agora, o que Deus vai fazer durante esses dias? Deus vai colocar tudo aquilo que você necessita em termos de provas, tudo aquilo que você precisa para que você venha atacar o teu inimigo. Então agora é a hora de você atacar o território do teu inimigo. E diante desse ataque que vai acontecer, Deus vai te dar uma grande honra e uma grande justiça. Você vai falar assim dela, eu não tenho recurso nenhum, não tenho condição nenhuma, não conheço profissional nenhum. Deus vai proporcionar para você e vai te direcionar para tudo aquilo que você necessita. Deus, quando ele começa uma obra na nossa vida, ele termina. Mas sem a sua justiça você não fica. Você vai sentir medo. Tem servo e serva de Deus aqui que você vai ter ânsia de vômito. Você vai ficar apavorado. Você vai ficar desanimado. Você tem questionado com Deus que você não quer mexer com justiça mais. Que aquilo que você já tem encaminhado já está te dando muita dor de cabeça, já está num processo de muito tempo de espera, que você não queria mais entrar nisso, só que confia nos desígnios de Deus, porque o que Deus vai fazer vai ser registrado, vai ser dentro da lei, vai ser para todo mundo ver. Vai ser algo que vai te trazer uma honra muito grande. Portas que estavam fechadas começarão a abrir. As oportunidades que você não teve lá atrás, você terá. Pessoas que você não tinha acesso, você passará a ter acesso. Pessoas que não queriam conviver com você ou não sabiam da sua existência direito, só conheciam a sua má fama criada pelo inimigo, vai querer agora ter convívio, vai querer saber quem você é, vai admirar você pela pessoa que você se tornou em Deus. Então você precisa confiar, porque por trás de uma justiça de Deus, irmãos, existem honras magníficas na vida do povo do Senhor. O povo de Deus não fica sem honra. Então nós precisamos acreditar naquilo que Deus está fazendo na nossa história. Quando você pega a história de Moisés, por exemplo, Moisés ele assassinou um soldado egípcio e ele foi se refugiar no deserto. Mas quando Moisés volta, Deus dá toda uma coordenada para ele se apresentar, para que as pessoas entendessem que ele era um enviado de Deus ali. E Deus dá uma credibilidade tão grande para Moisés, que o povo começa a entender que aquele homem tinha realmente uma vida com Deus. Quando ele chega na frente de Faraó, Faraó não dá muito crédito. Porque Faraó não conhecia esse lado de Moisés. Ele cresceu com Moisés, ele soube que Moisés fugiu porque matou um soldado egípcio, que eles conviveram juntos. Joquebede colocou Moisés dentro de um cesto
E lá naquele rio Nilo, a princesa do palácio resgatou Moisés, criou Moisés, ele foi criado dentro do território do inimigo. Deus é estratégico. Só que quando ele se apresenta novamente adulto, já na presença de Deus, na incumbência de tirar aquele povo do Egito, Faraó olha para ele e não acredita naquilo que está vendo. Não acredita no Deus de Moisés. Não acredita que Moisés tem unção. Não acredita que Moisés é usado por Deus. E aí Deus começa a se manifestar. Deus começa a espremer aquele povo. Deus começa a espremer aquele faraó. Deus toca naquilo que Faraó mais amava, que era o filho dele. E Deus tirou a vida daquele homem. Tirou a vida daquele menino. E basicamente tirou a vida daquele homem, né? Porque ele sofreu demais com a perca do menino. Então Deus manda dizer para você: eu sou estratégico diante da minha justiça. Eu estou aqui para defender o meu povo quando ele é oprimido também. E dentro da opressão que você tem vivido durante muito tempo, durante muitos anos, está chegando agora uma grande justiça. E Deus vai usar os meios, o mecanismo desse sistema, as leis dessa terra, porque Deus decreta a lei, ele revoga, ele faz o que ele quiser. Ele cria leis para te dar uma grande vitória. Tem pessoas aqui que você teve experiências horríveis, horríveis com justiça. E você tem trauma. Por quê? Porque você passou por processos que você tinha 100% de razão e você não ganhou causas. Você perdeu e você criou traumas por causa disso. Só que Deus agora está chegando na sua vida diante de várias situações, diante dessa situação que foi arquitetada contra você, para mostrar para você que Ele tem poder de movimentar seja o que for e colocar na sua mão uma grande justiça. Ele tem poder para chegar e fazer com que você ganhe o que você não ganhou lá atrás. Então não desperdice essa experiência com Deus. Não jogue fora o testemunho que Deus está entregando para sua vida agora. E não tenha medo de nada e nem de ninguém, de patente nenhuma. Confia no trabalhar de Deus. Ai daquele que tocar num fio de cabelo teu. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus não é pego de surpresa. E ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. Então agora é o momento de Deus chegar na sua história e reverter o quadro a teu favor. Os demônios atacaram você através dessa vida até o dia de hoje. Agora Deus vai reverter a situação, porque agora quem vai ser atacado é teu inimigo. Agora é hora de você se defender. É hora de você buscar os teus direitos junto com a presença de Deus, que Ele vai te dar toda uma coordenada, Ele vai entrar com a providência, Ele vai colocar tudo que você necessita. Ele vai abrir as portas da oportunidade, o leque da oportunidade, para que você venha obter a sua vitória. E não temas e não tenha medo. Porque agora quem vai ficar envergonhado nessa história é o seu inimigo. Agora a vergonha será pública. Camuflou o ódio até um determinado ponto. Chegou um momento que não conseguiu camuflar mais. Começou a falar desembestadamente. E vai falando, é uma besta falando. Vai falando. E tá falando e tentando manipular. Tá articulando aqui, articulando ali. Já buscou ajuda aí em umas 2 pessoas e 2 pessoas se esquivaram, não quiseram mexer com a sua vida. Não entraram no jogo, mas está tentando fazer reuniões para que você venha cair no laço. Só que Deus manda dizer para você, agora é o momento que eu vou chegar e vou fazer justiça. Mas te dando toda uma estratégia, uma coordenada para que você venha atacar o teu inimigo. Agora é o momento do teu inimigo ser atacado. Agora é o momento do teu inimigo ser coagido. E Deus manda dizer para você, vai ficar sem ação, vai ficar sem argumento, não terá provas, vai passar vergonha. Deus vai arrancar máscara, vai arrancar capa. Quem precisa saber da verdade, saberá da verdade. Porque Deus vai fazer a terra vomitar tudo que está oculto. Não conseguirá camuflar nada, não vai conseguir se vitimizar mais. Não vai denegrir a sua imagem. E isso tudo é para trazer uma grande honra para você. É para trazer para a tua vida uma grande honra. Para as pessoas que olharem para você e falar, não, esse servo aí de Deus, essa serva de Deus, é melhor não tocar.
Aí o negócio tem fogo. Ali tem justiça de Deus. Naquele irmão e naquela irmã ninguém toca. Então Deus manda dizer para você: você é a menina dos olhos dele. E agora ele está chegando para operar uma grande reviravolta na sua vida e você não pode ter medo desse processo. Você tem que continuar e confiar em Deus, porque no final de tudo, Deus vai te dar uma grande vitória. E a pessoa que tocou no teu nome, que tentou denegrir a tua imagem, que tentou vender você por causa de inveja, de ódio, por causa da maldade, da dureza do coração, vai ter que pagar um preço muito alto por causa disso. Não deveria ter feito. Não deveria ter avançado na sua história desse jeito. Mexeu com a pessoa errada. Tocou em um servo e uma serva de Deus e vai pagar o preço disso. Então Deus manda dizer para você, vai ter que largar o que é teu, porque Deus já deu ordem. Isso aqui é da minha serva, isso aqui é do meu servo, aqui você não toca, aqui você não toca. Deus deu inúmeras oportunidades para parar e a pessoa não parou. A pessoa foi em várias pessoas buscar informação sua, só escutou coisas boas a seu respeito. Tem pessoas que você nem imagina que falaram bem de você. A pessoa não se deu por satisfeita. Foi investigar, foi cutucar. Quando viu que não achou nada, não encontro nada, não consigo pegar um ponto dessa mulher, não consigo pegar um ponto desse homem. Agora eu vou criar situações para constranger. E Deus olhou, Deus ouviu, Deus não gostou. E aí ele resolveu agir. Então Deus manda dizer para você: confia nos meus projetos, confia nas minhas estratégias, confia na minha palavra, coloque em prática a minha palavra na sua vida, porque eu vou te dar vitória diante do teu perseguidor, do teu inimigo. Porque agora quem vai ser atacado é a pessoa que estava te atacando. De uma forma cruel, covarde, de uma forma vergonhosa, criando várias situações constrangedoras e criando histórias a seu respeito que não condiz. Só que Deus manda dizer para você: não temas, porque eu estou cuidando da tua reputação, estou cuidando do teu caráter, estou cuidando de tudo aquilo que é teu. Nada vai destruir a tua vida social, pelo contrário, vai avançar, vai aumentar. Porque Deus está transformando toda maldição em bênção. Nada vai destruir a sua reputação comercial. Absolutamente nada, porque isso é gravíssimo. Tem pessoas aqui que estão passando por um processo constrangedor por causa de acusações falsas, relatos que não condiz com a verdade, começando a queimar o teu filme. Só que Deus manda dizer para você: eu cuido do seu CNPJ, eu cuido do seu CPF, eu estou cuidando da sua dignidade, estou cuidando da sua moral e você vai confiar em mim. Porque, irmãos, uma palavra maldita, ela traz sequelas e consequências para a nossa vida. Uma palavra maldita e mal interpretada, ela traz inúmeras complicações para o nosso cenário. Até você provar que você não é aquilo, até você provar que não aconteceu aquilo, até você conseguir provar que foi uma maldade, um equívoco, às vezes demora anos. Mas Deus manda dizer para você: pode ter te atacado durante anos, pode ter te difamado durante anos, eu vou fazer durante esses meses essa reviravolta na sua vida. E agora o inimigo vai ficar coagido, por quê? Porque não terá provas contra você, vai ter que provar toda mentira que lançou sobre a sua história, não terá argumento, não terá prova, não terá testemunha, não terá nada. Vai fugir. Não vai conseguir ficar nem no ambiente que você está, não vai conseguir ficar no nicho social que você frequenta, não vai conseguir ficar no bairro que está, não vai conseguir ficar na cidade que você se encontra, porque não vai conseguir bater de frente com você. Mas Deus manda dizer para você: você vai atacar o teu inimigo, Deus vai te dar toda a coordenada, vai te dar as condições e você vai levar isso até o final. E Deus manda falar mais ainda, que a justiça de Deus não ficará só nisso, porque Deus está tocando, Deus está ferindo
para aprender a nunca mais atravessar os projetos de Deus. Nunca mais. Se você tivesse criado um projeto seu, que Deus nem tivesse nesse negócio, algo que você criou. Eu resolvi fazer algo aqui, eu nem consagrei isso a Deus, mas eu gosto tanto, eu vou fazer. E alguém atravessasse o teu caminho, e é algo assim que não estava prejudicando ninguém, era algo que você gosta de fazer, um projeto seu, Deus já ia tomar suas dores. Deus ia falar: não, o projeto é do meu filho, foi ele que criou, o projeto da minha filha foi ela que criou, então não tem o porquê a pessoa chegar e querer atrapalhar o projeto do meu servo e da minha serva, não tem como. Ele já ia tomar suas dores se isso ocorresse. Aí você está dentro de um projeto que foi Deus que fez. Deus preparou você para esse projeto. Deus tem falado para você que vai fazer e tem anos que você carrega essa promessa. Deus usou várias bocas de vários servos para confirmar para você que ele estava no projeto, que o projeto era dele, que ele estava fazendo, que ele estava trabalhando. Aí, de repente, vem um desavisado, uma desavisada e resolve entrar no projeto que é de Deus. Olha o perigo. Aí entra num território santo, achando que pode vir com as malignidades, que pode vir com os pecados, que pode chegar e abusar, fazer o que quiser, e Deus fica só observando. Aí chega uma hora que Deus lança o anzol, fisga, e a pessoa tá achando que tá se alargando, tô ganhando território, tô avançando, tô indo, tô fazendo, até a hora que Deus chega e puxa o anzol. Na hora que Deus puxa o anzol, vai correr para onde? Vai chamar quem para ajudar? O inimigo? Porque o inimigo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Vai buscar ajuda em quem agora? Então a pessoa foi fazendo, entrando no projeto de Deus, se alargando, e Deus só esperando para puxar o anzol. E Deus manda dizer para você: agora eu vou ferir. Agora eu vou serrar a madre e que nunca mais seja aberta. Vai fazer igualzinho fez com Mical, quando ela ficou rindo de Davi, quando Davi estava adorando a Deus. Ela foi zombar de Davi e ela pagou um preço alto. Não gerou. Tem gente aqui que já está entendendo essa palavra. Então Deus manda dizer para você: vou ferir o teu inimigo. Vou ferir o teu inimigo. Em todos os sentidos. E agora eu vou te dar toda uma estratégia, condições, providência, vou te capacitar, vou capacitar quem precisar ser usado para te ajudar nesse processo, para que você venha ter uma grande vitória, porque agora é hora de inverter essa situação. Agora é hora de Deus pegar o humilhado e exaltar, e pegar quem se exaltou muito e humilhar. Então agora é hora da mão pesada de Deus chegar com a sua justiça, com o seu julgamento, que ele é o único que pode julgar, é ele que está ali acima de tudo, para te dar uma grande vitória. Então não tenha medo do processo. Não tenha medo do processo. Pode tentar fazer o que for para articular, seja lá o que for, que Deus manda dizer para você, não vai conseguir te prejudicar. Porque o que eu estou te entregando hoje na palavra vai se concretizar por esses dias, porque eu vou colocar tudo que você necessita nas suas mãos. Documentação, print, todas as provas que você precisa para que você venha atacar o teu inimigo. E você vai acalmar e esperar em Deus, porque Deus vai te entregar tudo que você precisa, todas as provas que você necessita, para que você venha buscar os seus direitos. E diante disso, não tenha medo. Tem irmãos e irmãs aqui que você tem preguiça só de escutar. Você tem pavor de mexer com essas coisas. Mas Deus manda dizer para você, é necessário, creia em mim, seja forte. Porque eu sou sua força na hora da sua fraqueza. Eu vou te capacitar, eu vou te fortalecer. E no final você vai agradecer, você vai falar: Senhor, ainda bem que eu enfrentei essa situação. Porque você não tem noção da gravidade do que está acontecendo. Você não tem noção do que a pessoa está fazendo. Só que Deus está transformando tudo isso em bênção.
A pessoa acha que está te defamando, a pessoa acha que está te denegrindo, a pessoa acha que está minando o teu espaço nesse lugar. E que toda essa coação que ela está fazendo é para você ir embora daí. É para você abandonar o cenário, é para você sair. Só que Deus manda dizer para você, não se precipite. Porque no lugar aonde você foi humilhado, no lugar onde você foi espizinhado, no lugar aonde mais te humilharam, é onde Deus está chegando com uma grande honra para você. Você está querendo sair porque você não aguenta a opressão. Só que faz uma análise do que está acontecendo. Suponhamos que você saia do cenário que você está sendo oprimido. Você vai para um lugar onde ninguém te conhece. Deus vai trazer honra para você no lugar onde ninguém te conhece, que ninguém conhece a sua história, que ninguém sabe nada de você, que ninguém nem sabe que você foi perseguido, que você foi humilhado, que você foi injustiçado. Não faz sentido. Então Deus manda dizer para você, fica no lugar onde você está sendo humilhado, aonde conhece a tua história, aonde sabe que você foi humilhado. Você vai falar assim dela, mas é uma vergonha tão grande. Não tem problema, Deus está transformando a vergonha em honra. É nesse lugar que você foi envergonhado mesmo, que escutaram falar mal de você, que viram você tendo perdas, que viram você sendo humilhado, cuspido, escarrado, que viram você sendo pisado, que viram você sendo deixado na beira da estrada. Mas o bom samaritano, que é o Jesus que você serve, que é o Deus que você serve, te socorreu quando ninguém quis te socorrer. E ele manda dizer para você, agora é o momento, nesse lugar onde todo mundo viu você, viu a sua derrota, viu o seu choro, viu o seu abandono, viu a sua escassez, a sua dificuldade, viu você aí, sabe, numa situação tão vergonhosa, vê você agora sendo exaltado. Agora é a hora de Deus manifestar na sua vida e as pessoas enxergarem que você é um servo, uma serva de Deus. Porque se ele levar você para o lugar onde você quer ir, se ele levar você para um lugar distante, aonde ninguém conhece você, Deus vai te exaltar diante da história que você sofreu? Vai resolver essa exaltação se ninguém te conhece? Ninguém conhece a sua história, ninguém sabe o que aconteceu. Então ele tem que exaltar você no lugar onde você foi humilhado. É no lugar onde você foi espezinhado que você vai ser exaltado por Deus. Como Deus fez com Davi. Deus colocou Davi dentro do reinado de Saul, Saul humilhou Davi. Saul perseguiu Davi. Saul estava tão demoniado, com um coração de pedra tão grande, que ele quis destruir a vida de Davi. Davi passou uma humilhação muito grande, sendo perseguido como se fosse um bandido. Ele não era. Ele não tinha feito nada para ser perseguido pelo rei, pelo exército do rei naquela época. É a mesma coisa você aí na sua inocência ser perseguido pelas autoridades, sendo que você não fez nada, você é inocente. Você está entendendo o que Deus está falando? Então Davi foi perseguido, humilhado, entrou dentro de uma caverna. Ficou na caverna de Adulão, ficou lá, sabe, foragido como se fosse um bandido. Ele não tinha feito nada. Ele teve a oportunidade de matar Saul, ele falou, não vou tocar. Foi Deus que ungiu, quer dizer, é responsabilidade de Deus, não vou pôr a mão nisso. Deus abençoou. Não vou sujar minhas mãos. Então, para que Deus trouxesse uma honra para Davi, Davi tinha que permanecer aonde? No reinado de Saul. Depois Deus deu uma apaziguada na situação, colocou Davi lá dentro de novo. Por quê? Porque aonde todo mundo conhecia a história de Davi, aonde todo mundo viu a aflição de Davi, ao ponto de querer proteger os pais, proteger a família, porque ele tinha medo que Saul matasse os pais. Olha o coração que Davi tinha, né? Era um menino que foi largado no pasto, cuidando de gado. Lá ele teve que matar urso, matar leão, tudo escondido. Vivia servindo os irmãos, não convivia com os irmãos, ele era discriminado pela família. E na hora que aconteceu a perseguição de Saul, ele foi lá preservar pela vida do pai e da mãe. Um pai que humilhava ele, um pai que desprezava ele. Que na hora que Samuel chegou para ungir os irmãos, ele nem lembrou da existência de Davi. Se não fosse Deus dar um toque para Saul, para Samuel, e falar para Samuel que tinha mais um, e Samuel cobrar do pai aonde que estava o outro, o pai não ia nem se lembrar dele. Só que na hora, olha o coração que Davi tinha.
não guardava mágoa, não guardava rancor. Na hora que deu o perrengue lá com Saul, o que que ele fez? Ele falou: não, eu tenho que proteger meu pai e minha mãe, porque senão ele vai acabar matando meus pais para se vingar de mim. E Deus não permitiu que ele ficasse isolado, totalmente isolado, porque Deus precisava o quê? Honrar Davi. Deus precisava colocar Davi novamente naquele posicionamento. Para que aonde todos que escutaram a história de Davi, que viram a perseguição de Davi, que presenciaram aquilo que Davi viveu, visse a exaltação de Davi. Então a gente precisa sempre confiar naquilo que Deus está nos entregando, que Deus está fazendo na nossa história, porque Deus sabe nos exaltar. Então não se precipite em sair do cenário que você está. Está doloroso, você está cansado, você está cansada, você não aguenta a escassez, você não aguenta mais viver nesse lugar apertado, amontoado, está cansativo, você vive na quinta parte da casa, você está lá no quintal, vivendo de favor, aguentando grito, humilhação, indireta, cara feia, boca torta, olho virado. Mas suporta esse processo. Porque é dentro desse processo que Deus vai te dar uma grande honra, vai trazer para você um grande processo, uma virada muito grande, onde ele vai se manifestar de uma forma tão esplendorosa na sua vida, que você vai agradecer depois por não ter abandonado o cenário. Porque vão ter que aprender a te respeitar como servo e serva de Deus. Vão ter que entender que você tem um dono. Vão ter que entender que você tem um pai. E que você não está largado nesse mundo. Você não vive de qualquer jeito. Então alegre muito, mas muito o teu coração, porque o que está chegando para você é uma grande honra. É algo que vai fazer você entrar em determinados lugares e vai fazer com que você caminhe com a sua cabeça erguida. Porque agora Deus vai reverter essa situação a teu favor. Agora é hora de você atacar o território do teu inimigo. Agora é hora de você mostrar para o teu inimigo que você tem um Deus vivo. Agora é hora de Deus fazer justiça na sua causa. É hora de você buscar os teus direitos. Coisa que você estava guardando em Deus até o dia de hoje. Você estava esperando em Deus. Tem irmãos e irmãs aqui que você tentou fazer isso há um tempo atrás, mas não era o momento. O momento de Deus, irmãos, é crucial. Deus, ele é detalhista. Ele trabalha com data, com documentação, ele trabalha com tudo. Se você souber esperar o tempo de Deus, você tem vitória. Se você entrar no seu tempo sem autorização do Senhor, você vai ter problema. Porque às vezes tem documentação, tem situações que está tão à flor da pele, está tão fortificado, que não consegue ser quebrado. Aí Deus faz você esperar um tempo, Deus fez com que houvesse leis novas, Deus já mudou muita coisa no sistema, Deus mudou pessoas que estavam tendo acesso à sua documentação, Deus já fez um reboliço naquele lugar, Deus já movimentou peças nesse jogo de xadrez, Deus já fez um monte de coisa, que na hora que você vai tomar posse, que é o tempo de Deus, você fala: meu Deus, o negócio ficou fácil, o negócio era impenetrável, não tinha argumento nisso daqui. Aqui eu não tinha como entrar, aqui eu não tinha nem como provar a minha inocência. Aqui eu não podia nem fazer nada, porque eu corri o risco de ser morto e morta nessa situação. Aqui, se eu fizesse algo, ia ser ameaçado. Ia comprometer a minha família, ia comprometer meus filhos. Ia me criar vários problemas. Então, quando você espera o tempo de Deus, no tempo de Deus, você vive tudo de uma forma bem suave. E de uma forma bem resistente, persistente, dentro de uma conduta que quem está olhando para você fala: não, essa mulher tem razão, esse homem tem razão. A verdade está com esse servo de Deus, com essa serva de Deus. Quem está mentindo é aquele ali. Quem está mentindo é aquela ali. Então, quando Deus monta a situação, não tem para onde a pessoa correr. A pessoa acaba sendo atropelada pelas próprias pedras que ela lançou contra você. Então, Deus manda dizer para você: toda pedra que foi lançada no sentido da tua pessoa, da tua vida, para massacrar você, para te matar, essa pedra agora está tendo um percurso contrário. Essa pedra agora está indo em direção ao teu inimigo. E agora é hora de você atacar o território do teu inimigo. Agora é hora de você atacar o teu inimigo. Então aguarda, porque tudo o que você necessita
para que você venha atacar o teu inimigo, para que você venha buscar os teus direitos, é Deus que vai te dar. É Deus que vai fazer. Então fique atento à voz de Deus. Não queira ensinar a Deus a trabalhar. Não fica restringido a determinadas situações para que você possa ouvir audivelmente a voz de Deus, as coordenadas dele. E você não se perder no meio do caminho. Tem hora que a gente exige tanto de Deus, quer exigir tanto de Deus, que Deus tem que agir assim, tem que falar assim, que você quer que Deus faça de tal jeito, que você vai retardando o processo na sua história. Ore mais que Deus te responde. Ore mais que você vai entender que o sinal é de Deus. Ore mais para que você venha conseguir escutar aquilo que Deus tem, independente da maneira como a palavra está sendo pregada. Mas que você venha se edificar com aquilo que Deus está falando para você. Então tenha sabedoria na sua caminhada. Tenha sabedoria diante da palavra de Deus. Coloque em prática. Confia. Porque agora o que está chegando para você é uma grande honra. E uma grande honra pública. Porque a vergonha do teu inimigo será pública. A vergonha do teu inimigo vão ter que ver. Não vai ter para onde correr. Agora é hora de Deus colocar na parede. Agora é hora do teu inimigo ficar coagido. Agora é a hora do teu inimigo passar vergonha. Vai ter que pegar o rabo e colocar no meio das pernas. Porque se alargou demais. Achou que podia falar o que quisesse. Que podia levantar falso. Inventar a mentira que fosse. Mas não ficará do mesmo jeito. Então confia. Porque toda a opressão maligna que você estava sentindo, você não sentirá mais a partir de agora. E agora Deus vai caminhar você para reverter esse quadro, reverter essa história a teu favor. E não tenha medo. Confia, porque a vitória é sua no nome de Jesus. Deus já decretou sua vitória, acabou, você não tem nem que duvidar. Você só tem que confiar. Você vai falar assim dela, mas você tem que passar por esse processo, o processo demora. Não importa o tempo. Deus vai usar isso para afastar o inimigo de você. Deus vai usar todo esse processo de justiça que ele vai montar na sua história. Cada um tem uma história com Deus. Eu não sei como que Deus vai fazer na vida dos irmãos. Mas Deus vai montar uma estratégia de justiça na sua vida que você terá paz. E tudo aquilo que estava trancado vai abrir. Aquilo que você não estava tendo acesso, você terá acesso decorrente desse rebuliço, decorrente dessa situação, decorrente desse ataque. De tudo aquilo que Deus está te entregando no dia de hoje. Então você tem que ter sabedoria. Se você falar assim, não, eu não quero dela, não vou fazer, é um direito seu. Só que você vai perder todas as oportunidades que Deus vai te trazer diante desse processo, diante de toda essa arquitetura de justiça que Ele está fazendo na sua história. Você vai perder todas as oportunidades que Ele está trazendo. Então não tenha medo. Não tenha medo. Tem irmãos e irmãs aqui que você está com medo, porém você estava pedindo para Deus, Senhor, tira a máscara, tira a capa, mostra o que está oculto. A pessoa precisa saber quem é aquela pessoa. Quem é aquele, quem é aquela. Deus manda dizer para você, já está acontecendo um reboliço que você não está vendo. Já está acontecendo várias situações que você não está contemplando. Eu estou trabalhando. E eu vou trazer à tona tudo que está oculto. Só que agora é hora de você atacar o teu inimigo. Então confia na estratégia de Deus para você não perder essa batalha. Confia na estratégia de Deus para que você não seja consumido pelo inimigo. Porque se você não entrar na estratégia de Deus, se você não fizer o que Deus está te pedindo, quem vai sair na pior é você. As portas não vão se abrir, os acessos você não terá, você vai ficar aí caluniado, você vai ficar difamado por covardia sua. Então exerça a tua fé, confie em Deus, deixa Deus trabalhar, não tenha medo, seja audacioso, confia que Deus te dará a vitória, que Deus já decretou a tua vitória, Deus tem propósito com tudo isso, e outra coisa que Deus vai fazer diante de toda essa situação é mostrar que você é de verdade, é mostrar que você é a vítima da história, é mostrar que você foi vítima de um complô, de uma maldade, de uma pessoa extremamente invejosa. Então você tem que deixar Deus agir na sua vida, para que você venha obter vitória. Então toma posse aí dessa palavra. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Você vai agradecer ao Senhor pela justiça que está vindo.
Deus vai te capacitar e você não terá medo. No lugar do teu medo, Deus está colocando coragem e paz para você prosseguir. Eu vou falar algo para você que agora que Deus está mandando te entregar, que você vai falar assim, essa mulher é louca. Não sou louca, não. Você vai ter paz diante dessa guerra. Você acredita nisso? Você vai ter uma paz profunda. Você vai experimentar de uma paz tão grandiosa vindo do príncipe da paz, que é Jesus Cristo, diante desse processo de ataque ao território do teu inimigo. Diante desse processo de justiça que está chegando na sua vida. Aonde você vai atacar o território do teu inimigo, aonde você vai buscar os seus direitos. Você vai ter uma paz tão grande que você vai falar assim, meu Deus, eu acho que a maior paz que eu já vivi na minha vida foi essa paz. Você pode estar com medo agora, você pode sentir medo no início do processo dessa justiça que Deus está chegando. Mas você vai desfrutar de uma paz tão profunda, que você vai falar, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu tenho buscado todo santo dia. Jesus realmente é o príncipe da paz. Seu inimigo vai estar chorando, vai estar alvoroçado, não vai dormir, não vai comer, vai estar ferido, porque Deus vai ferir. Vai estar totalmente destroçado e você vai estar simplesmente dentro de uma guerra, desfrutando de uma paz, descansando em Deus. Você vai ver assim a opressão, ó, sumir, vai desaparecer. Sabe essa opressão que não deixa você comer, não deixa você dormir, não te traz paz, tira seu sono, sua tranquilidade, você está toda hora assustado com uma coisa, não vai existir. Deus vai, ó, soprar para o vento, vai dissipar. Então toma posse aí dessa palavra, confia no que Deus está te entregando, coloque em prática todo o ensinamento que Ele vai te dar, as coordenadas que Ele vai te dar, porque agora é o momento de você atacar o teu inimigo. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós agradecemos por essa justiça, Senhor. Que o Senhor venha capacitar o teu povo e trazer paz diante do processo. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, abrir todas as portas que estão fechadas. Que o Senhor coloque toda a providência necessária na mão do teu povo. Que o Senhor faça o teu povo desfrutar, Pai, dessa justiça tão sonhada. Que o Senhor venha limpar e tirar toda a mancha escura, toda a malignidade da vida do teu povo. Que o Senhor venha trazer, Pai, luz e uma vestimenta nova para a vida do teu servo e da tua serva. Que o Senhor faça, Pai, no nome de Jesus, a justiça tão sonhada. Que o Senhor traga para a vida do teu povo uma grande vitória, para que o teu nome seja glorificado. Nós agradecemos por esse processo e já tomamos posse da nossa vitória no nome do teu Filho Jesus. Toma posse aí dessa palavra e descanse em Deus. Agora é hora de você ter paz no meio da guerra. Olha que maravilha. Só Deus para fazer isso na nossa história, irmãos. Nosso Deus é um Deus de mistério. E agora você vai ter paz diante de um processo de guerra, aonde você vai buscar a sua justiça, você vai buscar os seus direitos. Agora é hora de Deus te honrar em público. Então não tenha medo de nada do que foi falado a teu respeito. E descansa, porque tudo o que você necessita virá nas tuas mãos. Todas as provas que você precisa para atacar o território do teu inimigo vai chegar nas tuas mãos por esses dias. Não se preocupe com os meios. Deus sabe fazer chegar até você. Deus conhece teu endereço, Deus sabe o número do seu celular, Deus conhece teu e-mail. Deus sabe fazer chegar até você todas as provas que você necessita. Toma posse dessa palavra, que Deus te abençoe. Toma posse da sua vitória e confia em tudo aquilo que Deus te entrega. Viva a palavra de Deus para você ser feliz e ter uma vida transformada. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.